Você já quis começar a ler a Bíblia? Comprou uma Bíblia nova, estabeleceu meta, estava super empolgada, mas depois de alguns dias você parou? Ou você até quer começar a ler a Bíblia, mas você não sabe por onde? Se esse é o seu caso, fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar exatamente sobre isso. É natural nós começarmos a ler a Bíblia e nos preocuparmos em ler a Bíblia inteira, ou quando começarmos a ler, não entendermos o que está lendo. E aí nós desistimos no meio do caminho. Só que a Bíblia não precisa ser lida por completa de uma vez. Ela não é para ser uma meta ou uma obrigação. Ela é um livro que todas as vezes que nós lemos, nós somos transformados. E aqui eu quero falar com você sobre por onde começar, de uma forma simples. Se você está começando agora a ler a Bíblia, eu não te indico começar a ler de Gênesis a Apocalipse logo na sequência. Eu te indicaria começar pelo Evangelho de João. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Isso porque você vai encontrar nele, por diversas vezes, ele falando o discípulo amado de Jesus. E quando eu fui ler João, alguns anos atrás, eu passei por uma experiência muito legal. Porque eu sempre ouvi falar que o apóstolo João era o discípulo do amor, sempre ouvi falar do discípulo amado, mas eu nunca tinha parado para pensar que o discípulo amado era ele quem falava dele mesmo. Na minha cabeça, Jesus tinha falado em algum momento que João era o discípulo amado. Mas acontece que ele se intitulava desta forma. Ele se via como o discípulo amado de Jesus. E então eu resolvi ler João desta forma, enxergando João como discípulo amado de Jesus. E foi muito legal, porque eu coloquei que para mim também eu tenho um nome, e eu sou a menina dos olhos de Deus. É assim que eu me enxergo. Porque meu pensamento foi, se João pode se intitular o discípulo amado, eu posso ser a menina dos olhos de Deus. E eu quero te convidar a ler o Evangelho de João. E se você não tem algo como você te intitule como a querida, a amada do Senhor, que através dessa leitura você comece a se enxergar dessa forma. E a leitura ela não precisa ser mecânica, nem em uma semana ler o Evangelho de João, não. Ela precisa ser feita com calma. Eu te indico, compre uma Bíblia nova, faça essa experiência de separar um tempo e um lugar de leitura. Eu gosto, quando eu vou começar um plano novo de leitura, eu gosto de sempre ter algo novo. Quando eu fui ler pela primeira vez a Bíblia por completo, eu comprei essa, que tem parte para escrever. Então, se você gosta de escrever, tem essa Bíblia especial para você, onde você aqui consegue fazer suas anotações. Hoje, eu estou com essa. Eu que amo papelaria, tenho minhas canetinhas. Então, aquilo que vai me chamando a atenção, eu vou anotando na Bíblia. Então, eu vou te dar 4 dicas. Compre uma Bíblia nova. Comece pelo livro de Evangelho de João. Tenha sempre um lápis ou um marca-texto perto de você. Ore antes de ler a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para que o Senhor fale com você. E ao terminar de ler, seja o capítulo ou seja alguns versículos, medite. O que essa passagem me ensina sobre Deus? O que essa passagem revela sobre mim? E o que eu preciso guardar no meu coração? Crie esse hábito e anote aquilo que o Senhor fala no teu coração, aquilo que te chamou a atenção e medite.
se possível, inicie pela manhã, te separando esse tempo de leitura, de oração. Eu gosto de sempre colocar um louvor antes de ler a palavra. Então eu coloco uma música, e aí eu abro a Bíblia, eu leio, eu faço anotação, mesmo que às vezes eu não tinha tido nada de especial. Mas eu falo sobre aquilo que eu li, aquilo que eu entendi, e naturalmente vai fluindo algo a mais daquilo que eu estou escrevendo. Então, eu quero te convidar a começar a fazer isso. E se você vai, coloca aqui nos comentários, fala, eu vou começar. É um convite que eu faço. Faça isso, se possível, diariamente e aos poucos. É melhor que você leia um versículo todos os dias do que você ler 5 capítulos num dia e depois ficar meses sem abrir a palavra. Leia aos poucos. Separe 5, 10 minutinhos e você vai ver que com o tempo você vai desejando mais tempo com o Senhor. E que a cada dia você peça, Espírito Santo, fala comigo, ministra o meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Se você ler e você não entender, não tem problema, não desista. Leia de novo, passe para um próximo versículo. Em algum momento, o Senhor vai falar com você. E a gente, de verdade, a gente não entende a Bíblia toda por completa, não. É aos poucos que o Senhor vai amadurecendo e vai nos dando entendimento. Tem coisa que eu vou ler hoje e eu não vou entender, e talvez daqui a algum tempo eu leia e o Senhor revele a mim. E tá tudo bem. É isso que eu quero que você entenda. Você não precisa entender tudo de uma vez. O que você precisa é ter um coração disposto a ler e disponível para fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.